A definição de clipping, segundo o dicionário Michaelis, pode ser atividade que consiste em organizar e fornecer recorte de jornais e revistas sobre determinado assunto, ou o resumo das notícias mais importantes impressas ou eletrônicas. Meu nome é Alex e esse é o Clipping Coreia, o quadro do KyopoCast, onde analisamos, junto com um especialista, como e por que a palavra Coreia entrou nas pautas das redações no último mês. Em março de 2024, o governo coreano propôs em sua reforma trabalhista aumentar as horas de trabalho. Atualmente, a carga horária de trabalho por lei são 40 horas semanais com um teto de 12 horas extras, chegando no total 52 horas. Ou seja, são 8 horas por dia, de segunda a sexta, com a possibilidade de mais 3 horas extras por dia. A proposta do governo era aumentar esse teto de 52 horas para 69 horas semanais. Isso gerou um grande bafafá e o governo acabou recuando. O presidente, Yoon Suk-yeol, acrescentou ainda que o centro da política laboral é proteger os direitos e interesses dos trabalhadores menos privilegiados, assim como a geração Z e os millennials, fecha aspas. Mas mesmo com essa recuada do governo, acabou virando notícia em muitos jornais do Brasil e no mundo, pois se o governo acabou recuando, parece que as empresas coreanas não recuaram. Em 5 de agosto de 2024, a repórter Shin Yu-yong publicou no The New York Times a seguinte matéria: empresas sul-coreanas pedem que gerentes trabalhem 6 dias por semana. Essa matéria acabou sendo republicada tanto no Portal UOL quanto no jornal Estadão. E para entender melhor sobre todo esse assunto, eu convidei a consultora e professora da SPM desde 2005, Hannah Kim. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente no Clipping Coreia, professora. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu vou fazer uma pequena introdução para as pessoas, que além de ser professora da SPM desde 2005, também você é coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos, do NENA, né? Inclusive, eu tive a honra de participar de um podcast lá no NENA, né? No passado, se não me engano, né? Nossa, acho que já tem 2 anos, hein? Já tem 2 anos? Eu acho. Não, acho que não, será? Será que não? Passa rápido, né? Passa. Também é consultora e também trabalhou na Samsung na parte de recursos humanos de 2000 a 2013, é isso? Isso mesmo. Esses 13 anos foi dentro de recursos humanos? Não, na verdade foram 2 estadas, né? Entre 2 estadas eu fiz uma parte do meu doutorado, então fiquei 10 meses fora e depois voltei. Mas eu passei por várias áreas administrativas, né? Também unidade de São Paulo, unidade que atendia Latam, Latinoamérica, né? Toda. Então, RH e administrativo, né? Passei por várias áreas aí dentro. É verdade que nas empresas coreanas costuma-se pegar um funcionário, em vez de estar numa área e já ir subindo verticalmente, ele vai passando horizontalmente por diversas áreas para depois ir subir para um outro nível? Isso é algo cultural das empresas coreanas? Eu acho que é similar. Se você pegar, por exemplo, Ambev, né? Usa uma coisa muito parecida, que é selecionar novatos, trainees, né? Aí pode ser de qualquer área de formação. Tá. Aí a pessoa passa, né, por um processo inicial de socialização e depois vê se a aptidão mais para números, mais para a área logística, né? Então, tinha pessoas assim com formações, por exemplo, uma pessoa que era gerente financeiro, que veio da Coreia, um expatriato, que a gente chama, né? Ele era formado em Direito e atuando como, né, financeiro. E tem como isso dar certo? Eles tocam, ele estava há mais de 10 anos trabalhando na área financeira, né? Então, aí você vê, às vezes, pessoas com diversas formações, por exemplo, dentro de RH, meu chefe coreano, alguns tinham formação em direito também, outros em formações de letras, né? Muito variado. Entendi. Porque, assim, tem uma brincadeira aqui no Brasil, por exemplo, né? Quando faz de conta o jogador de futebol, ele resolveu cantar. E aí ele perguntou, eu cantei bem? Como cantor você é um ótimo jogador de futebol. Então eu fico imaginando uma empresa dessa assim, por esse expatriado, esse tio John que veio, né? Que tá fazendo trabalho financeiro, e aí, como que tá o desempenho dele? Como diretor de financeiro, ele é um ótimo advogado. Eu imagino que... Eu fico pensando, né? Hoje em dia, talvez, se eu fosse dar um conselho para o meu filho, fico na dúvida se eu teria que falar para ele assim, seja versátil, saiba trabalhar em todas as áreas, ou não, seja focado e seja bom em um negócio e segura firme nisso até o fim, né? Que conselho você daria? Olha, assim, depende do mercado, né? No mercado brasileiro,
Eu acho que tem que ser bom em alguma coisa. Tá. Assim, não adianta, é melhor do que ser versátil, ser bom em uma... Tem que ser, assim, fera, pelo menos em um assunto, um né? especialista em alguma coisa. E às vezes até não basta a faculdade, né? Tem que fazer cursos adicionais, ser até a prática naquilo, né? Então, eu acho que aqui no Brasil vale a máxima de, né? Seja bom em geral, né? De ter a abertura para aprender, né? Qualquer coisa que seja na vida, mas pelo menos arrase em algum assunto, né? Assim, tipo, tem que ser muito bom em algum assunto, né? E na Coreia seja muito bom em muitas coisas, porque lá o mercado é competitivo. Na Coreia, principalmente nessas grandes companhias que a gente chama de Taegyeom, né? Que são as multinacionais ou globais, né? Coreanas, elas têm umas metodologias de trabalho própria delas, né? Então, às vezes você chega e você vai aprender a trabalhar no sistema que a empresa criou, na metodologia, sabe? Em alguma coisa que eles fazem de um jeito deles. Então, às vezes você não precisa ser craque, né? Por exemplo, você vai chegar lá, você vai entrar naquela área, você vai trabalhar, você vai aprender com os pares, né? Vai receber treinamento da empresa e vai ficar bom naquela área ou naquele assunto que às vezes não é da sua formação. Entendi. Às vezes talvez seja uma busca para alguém que ainda não tem alguns vícios para se adaptar à nossa política, à nossa estrutura. Sim, eles buscam pessoas que estejam assim bem com vontade, né, de aprender, né? Eles prezam muito isso, né, de versatilidade de aprender, né? Então, principalmente expatriados, você tem que aprender novas culturas, você tem que se aventurar em terras que, né, não são suas, né? Então tem que ter abertura para aprender. Então acho que a característica que eles olham não é se o cara é fera, por exemplo, em finanças. Esses muito bons de algumas áreas, eles ficam na matriz, né? Entendi. Tá. Aí eles mandam os que gostam de se aventurar, se adaptam bem para fora, né? Tá, entendi. Vamos pegar esse cara aqui. Acho que é melhor ele ir lá longe da gente, que acho que vai atrapalhar mesmo. Vamos mandar pro Brasil. Você lembra de uma novela chamada Misen? Sim, é uma das minhas favoritas. Eu adoro também, né? O menino lá, ele era o quê? Ele era o Nakasa. Ele jogava, ele nem tinha formação, ele jogava, né, Go, né, que era um jogo lá. E é isso, e ele foi aprendendo, né, virar um vendedor, né, internacional. Eu tô agora na dúvida se a gente fala de Misen ou se a gente fala dessa matéria, porque eu gosto muito de Misen. Adoro. Mas assim, só de bate-pronto, você acha que ela retrata bem a realidade de uma empresa coreana? Retrata, assim... Tirando o Changre, tudo que acontece lá é verdade? Porque a história do personagem principal do Changre... É fantasia. É fantasia, né? Eu acho que ele retrata bem, não esse momento atual... Tá. Mas o que foi empresas coreanas um pouquinho mais assim, tipo, algumas décadas, né? 10 anos, 20 anos. Tipo, até 2013 na Samsung. Exatamente, né? Tipo, ele não retrata o momento atual, que já tá um pouco diferente, né? Hoje em dia tem muito conteúdo sobre geração MZ, essas mudanças, né? Que as pessoas estão fazendo de trazer a personalidade, a individualidade para dentro das organizações. Na Coreia também. Na Coreia também. Tá. Então vamos lá. Porque assim, o tema de hoje, na verdade, é uma sequência de 3 notícias. A primeira notícia é de que o governo coreano estava querendo propor, dentro da reforma trabalhista que eles pretendem fazer, o aumento da carga horária de trabalho. E aí, a segunda notícia foi que o governo teve que recuar, porque houve uma rejeição muito grande por parte disso, pelos sindicatos e pelos jovens. E aí o próprio presidente fala de que é dever, né, do governo prezar pelos... Ele fala até... Eu acho até muito interessante aqui a frase dele é assim, ó. O centro da política laboral é proteger os direitos e interesses dos trabalhadores menos privilegiados, assim como a geração Z e os milênios. Ele coloca na mesma categoria trabalhadores menos privilegiados, geração Z e milênios. Eu achei interessante essa jovens, frase. Né? Tipo, vamos... E aí isso mostra bem como a Coreia... É importante essa questão da idade, essa questão da hierarquia, talvez, né? Prioridade, esse você subir, ser promovido, talvez nem tanto por méritos, mas por tempo de casa, né? Talvez. E aí depois virou notícia, porque mesmo o governo recuando, mesmo o presidente falando isso, de que na Samsung, na Coreia,
A Samsung da Coreia estava pedindo para que os seus executivos, os seus cargos de gerente, trabalhassem 6 dias da semana, sendo que eles são legais, eles podem escolher entre o sábado e domingo qual que eles preferem trabalhar. Sim, né? Essas são as 3 notícias que saíram. Qual que foi a primeira notícia que chegou até você? Logo a primeira dessa proposta de horário, essa notícia chegou? Ou só a última da Samsung ou o recuo do presidente? Quando que você ficou sabendo desse assunto? Olha, na verdade não repercutiu muito, assim, né? Assim, tipo, eu vi só essa realmente da Samsung, né? Alegando a emergência, né? Pedir para que os, né, executivos, não todo mundo, passem a trabalhar 6 dias da semana. Porque eles trabalhavam 5 dias. Não todas as áreas, porque já tinha áreas que estavam trabalhando 6 dias. Ah, é? Assim. Atualmente? Atualmente, né? Mas é uma coisa assim que a gente percebe assim, quantas horas são as horas de trabalho na Coreia? O que eles estão querendo mudar, né? Então, foi uma pesquisa que eu fiz depois, né? Que começamos de conversar sobre esse assunto, né? Eles trabalham 40 horas semanais. Tá, 8 horas por dia, de segunda a sexta. 8 horas por dia, Justo. Justo, tá bom. E aí tem a possibilidade de fazer 12 horas adicionais ao longo da semana. Ao longo da semana, mais do que 40 horas. Então, 52 horas. Ou seja, mais 3 horas por dia. Então, se eu trabalho mais ou menos 8 horas por dia, se eu precisar um dia fazer 3 horas extras a mais, ainda estaria dentro da lei. Sim, por exatamente. dia. Essa é a lei, né? Tá. Dizem que, né, por exemplo, tinha áreas, né, dentro da Samsung, umas áreas, né, críticas de desenvolvimento, que já estavam trabalhando num regime, né, e não somente na Samsung, em outras empresas também, de 64 horas semanais. Tá, então além das 40, mais 14 horas semanais. 24. 24 horas semanais, o que dividido em 5 dias daria quase 5 horas a mais por dia. Exatamente. E em vez de 8, seriam 13 horas, 13 horas num dia. Né? Ou seja, sair entrar no trabalho 8 da manhã e ficar até 9 da noite. Exatamente. Tá. Carga pesada já, né? E aí, para desenvolvimento, por exemplo, porque o que me chama a atenção, né? Não sei se eu sou uma pessoa antiga, mas quando você entende que uma empresa está em crise, ou talvez seja porque eu tenha vindo também das confecções dos meus pais, você nunca imagina que quem tem que fazer hora extra é o pessoal do escritório. Você imagina que quem tem que fazer hora extra é o pessoal que está lá no chão de fábrica. Então, a gente está em crise, precisamos produzir mais para podermos rentabilizar mais. Então, vamos botar mais máquina, porque as máquinas não param, então elas não trabalham já o tempo todo. Só que a gente nunca imagina que o que a gente chamaria de patrão, cabelo branco, pessoal de diretoria, ser obrigado. O quanto essas pessoas trabalhando num sábado, domingo, podem fazer com que a empresa renda mais? Eu acredito, né, como vários também outros comentaristas, né, estavam falando, a opinião deles, né, de que isso era assim uma pressão psicológica Tá. para aumentar, né, tipo uma forma de gestão por controle, microgerenciamento, Uma né? tortura. Na verdade, você está ali, né? É um assédio moral, praticamente, né? Sim, eu vou te explicar um pouquinho quem são esses executivos, né? Por exemplo, né? Como seria isso em coreano? Seria acima de Pujang, Tá. né? Por exemplo, Imwon, que eles chamaram de Imwon, né? Que dependendo da empresa pode variar. Imwon seriam os diretores, né? Na verdade, pessoas que não sendo donas, né? São nomeadas pela empresa para gerir a empresa, né? Os gestores mesmo. É um cargo bem alto. Aqui no Brasil a gente iria cargo de confiança, cargos assim realmente de tomada de decisão, assinam pela empresa, né? E naquele período que o Zunin trabalhou na Samsung, esses cargos eram exclusivamente de Chujewons? Ou gente aqui do Brasil alcançava esses cargos também? Alcançava também, né? Vice-presidentes, né? Os diretores de algumas áreas, né? Eles eram Imon, né? Que era o executivo principal, né? Ou seja, podia ser algum que opondo, por exemplo, que também. subiu e entrou. Porque tinha-se uma imagem de que a gente tinha um teto que a gente poderia alcançar numa empresa coreana, porque cargos acima disso é exclusivamente de expatriado. O expatriado, eles entravam no contrato social para poder ter, né, documento aqui no Brasil. Você cadastra os expatriados que vêm como diretores, né? Que fazem parte do contrato social, né?
Então, eles todos estão... Então, os expatriados sempre estavam nos documentos oficiais da empresa, como, né, diretores nomeados. Mas você tinha, né, pessoas, né, seja brasileiro, seja coreano, daqui, né, já em postos de alcançar, por exemplo, cuidar de uma área, cuidar de um departamento, de um setor, né? Então, essa pessoa também iria rodar, iria perder o golfe de sábado, iria perder a igreja de domingo. Sim, mas não, acho que não vai se aplicar, porque as empresas, né, já levaram no passado várias, né? Várias chicotadas, porque não pode descumprir as regras locais, as leis locais, né? Então, tem que se cumprir a legislação do país, né? Então, alguém que os Uniões estivesse no RH da Samsung, sai uma matéria dessas e ia ter que ir lá passar o informativo de pessoal, relaxa, que isso é na Coreia. Só na Coreia. Aqui no Brasil, ainda existe o sextou. Não também, aqui no Brasil a gente também não controla de alguns cargos para cima, a gente não controla o horário. Tá. Já naquela época a gente não controlava o horário de entrada, saída. Principalmente diretores, vice-presidentes, não tem controle de horário. A pessoa trabalha por resultado, né? Então, quando você fala que não tem controle, quer dizer que a pessoa pode trabalhar menos ou pode trabalhar mais? Eu acho que acaba trabalhando muito mais, porque ela é responsável pelo resultado daquela divisão, né? Não tem como trabalhar de menos para ter o resultado, que são super desafiadores, né? É que eu entendo que essas mudanças de lei, ela está muito mais preocupada na hora que o funcionário sai do que efetivamente no dia a dia da empresa. Porque eu até vi uma matéria falando assim, que por lei, né, na Coreia, a recomendação da Samsung, por exemplo, na Coreia, é só para os cargos altos. A gente eles não vão exigir isso dos cargos menores. Mas existe aquele negócio que a gente chama de nunchi. Então, o pessoal de cargo baixo jamais ousaria de deixar o seu chefe trabalhando sozinho num sábado. Então, mesmo que não possa, ele iria ter, porque por pressão social, ter que trabalhar, né? E que isso já estaria acontecendo, que na verdade, quando eles estão formalizando uma lei, porque isso já está acontecendo faz um tempo. Então, e se a gente parar de tomar processo, existem dois caminhos. Ou a gente para de fazer isso, ou a gente pede para mudar um pouco a lei. E a Samsung, ela é influente na Coreia para ela poder fazer esse lobby e pautar coisas, não? Sim, eu acho que não só Samsung, né? As empresas, Chaebol, né, ou Taegyeop, né, da Coreia, tem 64 grupos, né, que são muito poderosos, né? São 64 que tem mais ou menos 2.200 empresas, pouquinho mais que isso, né? Então, esses 64 grupos têm 2.200 empresas e correspondem à geração da receita delas, por exemplo, só da Samsung, né? O faturamento de um ano da Samsung, do grupo Samsung, corresponde a 17% a 19% do PIB. O tamanho do faturamento é igual ao PIB da Coreia, né? Dessa proporção. Então, você junta 64 empresas poderosas, né? Que têm, né, muita influência, né? E elas vão fazer uma série de coisas para conseguir tocar suas operações, né? Então... Você acha que a Samsung foi a escolhida para ilustrar essa matéria, que na verdade está falando de muitas outras empresas, uma realidade de muitas outras empresas também, mas a Samsung, por ser uma empresa fácil de visualizar, porque a gente tem celular, televisão, computador, ar-condicionado, fica mais fácil de visualizar, então ela serve para ser o exemplo que a gente vai citar, mas não que seja uma coisa algo não exclusivo dela. Não é só exclusivo dela, não. Tem a Samsung, em outro artigo falava de SK, que é uma outra empresa, né? De comunicação, eu acho, né? Telecomunicação e outros business também, né? Então, várias, né? POSCO, a pessoa tinha um artigo que falava... Eu acho que não é só Samsung, mas Samsung dá essa visibilidade ao artigo, né? E também é um nome muito fácil de lembrar. Talvez seja sido a vingança da Apple, talvez, né? A Apple pensou, já que lembra uma época, saía várias matérias falando que pessoas que tinha... Você comprava um iPhone, tinha um pedido de socorro lá, porque era uma pessoa que estava sendo escravizada na China, que estava fabricando aquele iPhone, né? E aí talvez seja o momento da Apple se vingar. Vamos também mostrar lá que a Samsung não é um lugar assim tão legal para trabalhar. Não é uma coisa nossa. Então, essas empresas, elas têm visibilidade muito grande. Né? Qualquer coisa que elas fazem, o pessoal já
escreve sobre elas, né? São LG, POSCO, Samsung, Hyundai, né? Tem visibilidade, né? E a Samsung, ela anunciou isso, então acaba que, né? Fez a chamada. Foi um anúncio meio que público. Ela fez a chamada lá para os gestores lá, então todo mundo ficou sabendo no setor, né? Você acha que não? E ela não teve vergonha de esconder isso por 2 motivos, assim. O primeiro que eu digo, assim, o que seria um pouco vergonhoso de estar forçando as pessoas a trabalharem mais no momento em que a sociedade hoje está até começando a fazer testes de 4 dias da semana, né, indo de contramão a isso. E segundo, porque ela está escancarando de que ela não está num bom momento, pelo menos é o que falo. E aí quando eu vejo uma notícia falando de que a Samsung não está num bom momento, eu penso muito dos meus conhecidos que têm confecção, que fazem confecção há muito tempo e que todo ano reclama de que a confecção não está bem, mas você vê o jeito que tá vivendo, então parece que tá só reclamando, porque para manter as mesmas viagens, manter o mesmo consumo. E aí você sempre fica duvidando quando o seu amigo fala que as vendas não estão tão boas. Poxa, mas será que não tá tão ruim ou não tá tão bom quanto foi antes? A Samsung tá passando por um momento difícil, ela tá numa crise atualmente? É assim, é que, na verdade, você sabe que Samsung tem, né, concorrências fortes, né? Em setores que ela atua, tem concorrência, né, de empresa americana, tem concorrência de empresa chinesa, e assim por diante, né? Em qualquer setor que ela atua, ela, né, embora esteja bem na liderança, tem desafiantes e competidores fortíssimos, né? Tá. E aí ela tem visto que às vezes ela perde o passe, né, para alcançar alguma tecnologia, a outra avança antes dela, desenvolvendo. Então, principalmente no lançamento, né, de novas tecnologias, né, por exemplo, de semicondutores e tal, ela às vezes perde o passe, né? E aí o outro já lança, outro já, né, vira o líder. Então, sempre tem o perigo. E essa questão do perigo constante, né, é uma coisa que coisa que foi instituída, né? Não na fundação da Samsung, né? Mas pelo chairman que faleceu, né? O pai do atual, né? Do chairman, do CEO atual. Ele, em 1993, né? Ele foi fazer umas visitas, né? Pela Europa, vários lugares, né? Estados Unidos. Viu os produtos da Samsung, achou que a qualidade estava muito ruim. E ele declarou uma nova administração para a Samsung. Então, tem 31 anos que ele fez essa chamada. Chamou todos os executivos, né, em Frankfurt, né, e falou, nossos produtos do jeito que estão, a gente não vai para frente. Aí fez todo um negócio. E um dos pilares do discurso dele na época era ter sensação, né, e ter o feeling de risco, né, e perigo constante. Você não pode achar que está confortável nunca, né? Então, esse papo de a gente está em risco, perigo, sempre... Isso vai ser constante ali desde 30 anos que a gente fala disso. A Samsung só cresce. Só cresce, né? Mas está em perigo constante. Sempre. Nunca pode perder, né, o seu olhar dos perigos do seu entorno, né? Dos riscos, né? Isso é uma parte da filosofia ali, né? É muito papo coach isso, né? E eles... E é um exemplo chamar os executivos, né? Então, o executivo que a gente está falando na Coreia, pelo menos na época que eu estava, esses executivos expatriados, eles têm um contrato um pouco diferente. Não é um contrato vitalício, assim, tipo, sem tempo determinado para acabar. Eles meio que trabalham ano a ano, sabe? Tipo, é um contrato que pode encerrar se aquele ano não for bom. Não precisa ser renovado automaticamente. Não é renovado automaticamente. Eles vão renovar se você tiver bom resultado, né? Então, o formato de contrato de trabalho vira de curto prazo para essas pessoas, né? Esse ano tem que dar resultado, senão você não prossegue no ano que vem. Você não tem chance de errar. Não tem. Então, os executivos, sentindo algum perigo, tá caindo um pouquinho, né? Sei lá, 2%, 1%, já vai querer fazer alguma coisa, né? Porque senão a posição dele fica em risco. Ele será substituído.
E a gente também estava explicando que isso não é uma exclusividade da Samsung, as matérias elas pegaram a Samsung para ilustrar, mas que é algo também de todas essas grandes empresas, praticamente todas as empresas coreanas. Então, as outras também estão em crise. Se está todo mundo em crise, é uma coisa macro, é uma coisa geral da Coreia. A Coreia ela não está bem atualmente? Não, ela cresce também, né? A economia dela, né? Mas ela tem série de problemas também. Por exemplo, ela tem concorrência muito forte da China, ao mesmo tempo que é parceira, é concorrente, né? Então, por exemplo, ela vai perdendo, né? Tipo, mercado chinês. Eu acho que os chineses hoje em dia não compram Samsung. Compram um produto fabricado na China. Xiaomi, por exemplo. Exatamente. Eles acabam, né? Perdendo um mercado muito grande. Imagina você perder o mercado chinês, né? E a Coreia precisa porque ela não tem um mercado interno grande. Porque exatamente. Ela é um país que está cada vez mais... Menos gente. Menos gente. Tá cada vez menos gente, na verdade. Exatamente. Até o poder aquisitivo tá bom, mas é menos gente, né? E as pessoas não pararam para pensar que talvez seja menos gente, porque tem que trabalhar de sábado e domingo. Elas não fazem essa relação lá na Coreia. Que o Zudin chegou a ver alguma matéria que... E, tipo, aponta assim... Aí, pessoal, por isso aqui a gente está com esse problema. Porque isso daí, pelo menos no discurso, parece ser uma grande preocupação do atual governo. Essa crise demográfica que a Coreia está tendo, não? Eu tenho até um exemplo, né? Que eu lembro muito bem. Que eu tinha um gerente, um diretor que era expatriado. Ele falou assim, olha, eu tenho 3 filhos. Eu não vi nenhum deles nascer. Porque eu estava em viagem para não sei aonde, eu estava indo trabalhar não sei aonde. Aí a minha mulher foi ter tudo sozinha lá no hospital, com familiares dela, porque não pude acompanhar. E ele fala isso como algo engraçado, como algo trágico, como algo motivacional para os outros. Relaxa, não precisa ver nascer que cresce bem. É tragicômico. Rir para não chorar. Então, aí você vê assim que, né, não é uma coisa de agora, né? Essa vida de executivo, super, que tem que fazer várias coisas pela empresa, até abdicando-se, né, da vida pessoal, né? Eu acho que é por isso, inclusive, que nesse discurso do presidente que ele fala, né, que eles precisam cuidar dos menos privilegiados, assim como a geração Z e milênios, porque ele deve imaginar que essas são a geração Nutella, a geração raiz. Tudo bem você falar para trabalhar 70, 80 horas semanais, que eles até gostam, na verdade. Não, o problema é só essa geração nova, e a gente tem que entender que eles são vulneráveis. Talvez seja essa imagem que passa. A geração nova foi criada, né? É o pessoal que tem, sei lá, até seus 30 anos de idade, 20 e pouco, 30, né? Então, é uma geração que é menos resiliente do que as gerações anteriores, com certeza, porque não se passou por essas dificuldades tantas quanto os pais. Não é que a vida do coreano, MZ, seja fácil, né? Eles têm uma competição muito forte na escola, né? Isso tem, né? Mas, assim, tipo de se submeter, né? Em geral, são filhos únicos, ou na verdade, tem um irmão, né? Não tem que abrir mão de tanta coisa como as gerações anteriores, né? Então, eu tava conversando com... Em maio, eu fui pra Coreia, eu tava conversando com uma pessoa que tinha um filho na adolescência. E essa pessoa tava me comentando o quanto ela se preocupa que o filho seja fraco. Eu falei, o que é ser fraco? Porque ele falou assim, porque atualmente eu estou trabalhando com muitos jovens que quando o meu patrão, quando o meu chefe, meu diretor fala alguma coisa, se eles não gostam, eles não querem fazer. Aí eu perguntei, isso pra você é ser fraco? Ele falou, sim. Pra mim isso daí é ser forte, porque ele tem coragem de falar que não quer fazer, né? Aí ele ficou um pouco confuso, assim, na hora, né? Eu falei, acho que é um ponto de vista, assim, será que, na verdade, a nossa geração, que aceita essas coisas de cabeça baixa, não é a gente que foi fraco e a gente acabou criando os filhos fortes a ponto de falar, não, isso não me incomoda, isso eu não quero fazer? Eu sempre falo, né, também pra minha filha, faz o que você quer, né? Não o que os outros mandam. Porque a gente viveu muito, né? Sendo tapete de muita gente, né? Assim. Eu acho que a sua filha tá ouvindo agora e fala assim: ela fala isso, mas ela me manda fazer um monte de coisa que eu não quero, não? Será? É verdade, né? Mães e pais coreanos ajudam a sobreviver no mundo difícil, né? Que não são fáceis. A gente deixa a vida dos nossos filhos difíceis, né?
Eu acho que a geração nova, né, lá da Coreia, mas não só da Coreia, de mundial. Qualquer parte do mundo, né? São diferentes de boomer, são diferentes de X, né? Eu sou X, né? Então, é diferente, né? Tipo, por exemplo, se... né, voltasse... Eu, na verdade, era uma X meio rebelde, assim, também, né? Meu chefe falava, assim, eu fazia o que eu queria, né? E deixava para depois, né? Fazer o que ele pediu. Mas, né, acho que essa geração, às vezes, não tenha tanta tolerância, né? De, talvez, assim, tipo... eu vou fazer outra coisa, né? Tem outra coisa, eu tenho outros conhecimentos, né? Pra quê? Não é o único emprego, né? No mundo. Então, os jovens de hoje não ficam nos lugares que tem algum tipo de assédio ou coisas difíceis, assim, de aguentar, né? Emocionalmente ou... que seja, assim, muito coercitivo, né? O povo não aguenta mesmo. Porque eu acho que resiliência é uma palavra bonita que as pessoas inventaram, do tipo assim, seja submisso, aguenta, às vezes. Pode parecer um pouco... Não, resiliente é se guardar, né? Tipo, por exemplo, eu acho, né? Tipo, não aguentar porrada e todo dia aguentar porrada e levantar no dia seguinte, assim, que nem, né? Resiliente, voltando ao ponto normal para ser né? Para ser novamente batido ali, né? Resiliência é, assim, saber que você é o principal e você é que manda, né? E você vai, né, resistir para você alcançar seus sonhos, suas expectativas. Mas é uma palavra que estão usando com esse sentido mesmo, né? Se bater em você num dia, volte no outro dia para trabalhar de novo sorrindo. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Então, assim, pelo que eu pude ver, essas mudanças na lei que eles estão querendo fazer são agora em cima de algumas leis que foram até recentes, porque acho que até 2018, por exemplo, era um outro horário de carga semanal, que foi diminuído só em 2018 e acabou de ser diminuído e eles querem voltar e aumentar até mais do que era antes de 2018. Então, eu imagino então, que na época, até 2013, quando o Zunin trabalhou na Samsung, por exemplo, o pessoal chegava aqui muito acostumado com as leis de lá. Lembra de algum choque, alguma explicação difícil de dar em relação a como funcionam as leis trabalhistas aqui? Até porque você saiu bem em 2013, se eu não me engano, e eu acho que foi coisa de mais 2, 3 anos para começar a ter essa contaminação, esse grande número de PJs que começaram a surgir. Na época que você trabalhava na RH da Samsung, já existiam os PJ? Olha, assim, sempre é difícil explicar a legislação brasileira e explicar a legislação do trabalho é pior ainda. É difícil, não é meio padrão, não é meio fácil entender, do tipo, não pode assediar, não pode... Eu acho que, assim, aquela máxima, né? Não repita os seus erros, né? Ou, sei lá, alguma coisa que você sofreu, não repita nas gerações de... Não, eles sempre repetem os erros dos pais, né? Como os expatriados sempre repetiam o erro, né? De coisa que eles tinham sofrido. Eu acho que é uma vontade de se vingar, né? A vontade de se vingar fica automático na gente, né? Ou a gente acha que foi isso que moldou nosso caráter, talvez, forjou a gente. Mas, assim, eles tinham muita dificuldade de entender coisas, né, tipo, triviais assim mesmo, né, de quantidade de horas extras, né? Aqui no Brasil também a gente tem, né, 44 horas semanais, né? E eles, não, agora, mas eu tenho que fazer esse relatório, tem que mandar para a matriz, né? Então, tinha gente que era campeão de hora extra, né? Aí depois a pessoa era promovida para acabar com esse problema, né? Entendi. Entra no cargo de confiança que não tem... E aí não tem mais, né, problema. Mas PJ mesmo a gente não tinha muitos, né? Já tinha algumas áreas que não eram internas. Eram terceirizadas mesmo. Aí tudo bem. Promotor de vendas, né? Mas não eram muitos PJs que ficavam lá dentro do ambiente, né? Sendo algum cargo, fazendo algum trabalho para a Samsung. Porque tinha, por exemplo, o escritório, né? O departamento de RH falava, isso é risco, né? Então, tinha treinamento, sim, para expatriados, né? Mas, por exemplo, quando... Parece-me... Acho que na Coreia não tem. Tem esse PJ na Coreia? Uma pessoa pode trabalhar dentro de uma empresa como PJ? Quando você me fala que lá tem o tempo de contrato, né? Para mim fica meio
parecendo algo como se fosse parecido com esse PJ, porque se tem um contrato temporário, mais ou menos, como se fosse temporário, na verdade é um tempo específico, determinado, e que depois disso a gente não tem mais nenhum vínculo. Então, fica parecendo às vezes um pouco de ser um PJ, não? Na Coreia tem muito PJ, tem muitos interns, né? Tem muitos temporários, né? Uhum. Que eles chamam de Bijeongyuji, que não são os contratados na legislação. Tá. Então, tem bastante Bijeongyuji, né? Então, Jeongyuji, os contratados dentro da lei. Uhum. E Bijeongyuji, em várias modalidades que não são trabalhadores da empresa, mas ficam juntos ali, né? É um estagiário, temporários, né? E estava vendo aqui um estudo aqui, né, que comparava, horas de trabalho, né? Porque ficam falando, a OCDE fica falando, a Coreia, né, trabalha muito mais que a média, né? Então, tinha um estudo que tentava contestar isso, essa versão, né? De que a Coreia não se trabalha tanto quanto eles falam? Porque esse estudo, né, que é do KDI, né, que é Instituto de Desenvolvimento da Coreia, né? Ele fala que na Coreia tem poucos, na verdade, Jeongyuji, que são registrados, se fosse comparar um regime CLT, né? E tem muito mais PJs, né? Que são os que tem 자영업자, que eles chamam, né? Tipo, firma própria e tal, e que trabalha, né? Na verdade, atendendo, né? Empresas, né? Então, não se pode misturar na versão, né? Do estudo. Tá. Que, por exemplo, ele comparou Europa. Que você tem gente que trabalha, né, em tempo parcial. Aí mistura com gente que trabalha tempo integral, 36 horas. E aí faz a média. Mais baixa. Aí a média baixa. Tá. Só que na Coreia, nessa contagem dele, muitos PJs não entraram. E entrou somente os trabalhadores, né, formais. Tá. Então, que essa média não reflete total realidade do mercado de trabalho coreano, né? Essa era a alegação dele, né? Então, tem bastante PJs na Coreia, né? Porque quando você fala que alguém trabalhou muitas horas, você não está chamando a pessoa de que ele é um trabalhador. Ele é ineficiente. Ele precisa fazer muitas horas para poder entregar talvez a mesma coisa que os outros entregam. Porque eu entendo que talvez para um diretor old school coreano, ele pense em promover alguém que se dispôs a fazer mais horas extras, porque talvez isso passa uma imagem de maior comprometimento, talvez. Engajado. Só que ao mesmo tempo eu olharia como uma imagem do tipo assim, né? Essa pessoa não consegue terminar dentro do prazo as coisas que precisam ser feitas, ela não sabe se organizar bem. Eu lembro que um amigo meu, ele trabalhava, acho que na LG, fronteira do México com os Estados Unidos, né? E acho que era parte de monitores. E aí ele estava me explicando que outro dia ele tinha acabado de entrar e ele morava no México, e a gente estava conversando. Falei, cara, pelo horário que eu tô vendo aqui, você já deu seu horário, né? Você não vai embora? Eu falei, não posso ir embora ainda porque o diretor não foi, né? E eu falei, mas o diretor fica até tarde? Aí ele explicou, eu odeio quando eles mandam diretores que não têm família. Porque aí esse cara não volta para casa, ele não tem por que ir para casa, fica chimchimé, né? Aí fica que horas? Quando é alguém que tem uma esposa, filho, a esposa também reclama de que ele volte, aí é melhor, né? Ele estava me explicando que era um pouco assim. E também assim, em relação a essa pesquisa, né? Eu lembro também que teve algumas... É como a gente interpreta os números, né? Porque aqui eu lembro que quando saiu em alguma pesquisa o número de desempregados, né? Quem era o governo na época contestava de que... Porque hoje temos muitos empreendedores, são trabalhadores informais, eles não estão trabalhando como CLT. Então temos um número maior de pessoas não registradas, mas que não necessariamente são desempregados, mas porque são empreendedores. E aí as pessoas criticavam, falavam assim, você está considerando empreendedor alguém que está vendendo bala na rua. Também, porque na prática ele é um empreendedor, mas na verdade ele é porque ele não está conseguindo um trabalho, né? É complicado esses números, né? Comparações, né? Simplesmente pegar um número e, né, comparar é difícil. Mas pela tendência, não somente desse estudo, mas de um outro artigo, né? O tempo de trabalho, né, total da Coreia tem diminuído. Comparando aos outros anos, né? Tá. Foi comparando a década anterior, diminuiu, 20%. Então,
A Coreia, recentemente, ela estava em 5ª posição de país com o período, né, de trabalho anual mais longo. Tá. Mais não era ou menos... o primeiro, tinha 4 na nossa frente. E todos eram da América Latina. Colômbia, México. Esse seu amigo mexicano. Tá. É porque tem muita empresa coreana lá, deixa a média alta, talvez, né? Falei, gente, mais do que, né, coreanos, né? E era longo, assim, tipo, da Coreia, acho que são a média, né, de total de horas trabalhadas, né? Por pessoa, era 1.900 horas por ano. 1.901 hora por ano. E desses outros países, mais de 2.000. Nossa. É porque eu estive na Coreia recentemente a trabalho e eu percebi lá o quanto eles estavam respeitando o final de semana. Porque a gente foi lá para fazer gravações e ninguém queria gravar de sábado e domingo. Porque, não, esse dia a gente não trabalha. E como era gente da área de entretenimento, imagina que fosse super fácil entender de que se trabalha sábado e domingo para poder... Você não pode fazer uma gravação com a gente sábado e domingo? Não. E a gente ainda teve a sorte de ir em maio, bem no meio dos feriados. Então tinha aqueles feriados das famílias, né? Dia dos pais, dia das crianças, e ainda tinha aniversário de Buda. E aí, realmente, ninguém podia gravar, ninguém podia fazer. Aí eu comecei a pensar, nossa, então não tá tão ruim assim, as pessoas estão respeitando. Sim. E os finais de semana lá, realmente, parque, tudo cheio. Tudo que é. Então, quem está trabalhando no final de semana e muito é o pessoal que faz hospitalidade, né? Então, restaurantes, atrações. Sim, serviços, trabalhando muito. Mas, junto com isso, um grande público consumindo, usufruindo disso, né? Então, eu fiquei com essa imagem de que na Coreia não se trabalha de final de semana. Não é tão, né, como a gente imagina que está se matando lá, né? E mais ainda, na Coreia não se trabalha tão cedo. Porque quando você vai ver que horas que o pessoal começa a trabalhar... 9 horas, né? Mais pra frente. Até mais. Assim, não dá para ir para uma padaria tomar um café às 8 da manhã, porque não vai ter nada aberto. Por exemplo, na Coreia, nesse horário, né? Então, eu acho que trabalha até tarde, e aí você também percebe... O que eu acho que às vezes está entrando nessas horas aí... Sabe o que eu tenho a impressão? O rechique. O happy hour. Sim, porque, pode ser, né? Nossa, faz parte do trabalho. Na área do centro, o que tem de gente... Depois das 6, 7 horas, tudo fazendo jantares. E aí volta e bate o cartão depois do rechique. É impressionante, porque esse rechique é quase obrigatório ir. Aqui no Brasil, quando tinha um happy hour da diretoria e eles queriam que todo mundo fosse, eu achei que para eles, acho que um grande choque, talvez, mais do que no trabalho, que um diretor expatriado pode ter ao chegar no Brasil, é o happy hour, porque a cultura de beber, a cultura do rechique aqui é totalmente diferente, né? Acho que até você explicar que, não, você não pode forçar ele a beber, acho que deve ser meio difícil, não? Não, mas coreanos bebem em geral muito, né? Sim, não, porque é cultural. Acho que faz parte... É cultural e acho que faz parte do treinamento da empresa. Né? Acho que o perfil que eles gostam de alguém que vai subir é aquele cara que vai no happy hour, bebe bem, mas no dia seguinte tá pleno. Acho que esse é o verdadeiro significado de resiliência da Coreia, talvez. Tá aí na manhã seguinte, firme e forte, né? Você pode ter feito 1000 coisas no happy hour, mas no dia seguinte você tem que estar lá de manhã. Tá firme e forte. Tanto que os Pyeongjong na Coreia, né, as lojas de conveniência são divididas em 3 partes. A primeira é comida instantânea, então onde tem kimbap, samgakkimbap, ramen, essas coisas. A segunda é onde vende álcool, soju, cerveja, essas coisas. E a terceira parte é onde vende remédio para ressaca. São as 3 prateleiras que tem todo o Pyeongjong na Coreia, né, que estão concorridas uma com a outra. Essa vida de executivo coreano, quando vem pra cá, é um pouco duro, né? Porque eles, na verdade, não trabalham só 8 horas. Eles trabalham fazendo relatórios e reunião com a Coreia. 12 horas de fuso. E aí, por exemplo, sempre vai ter uma reunião para reportar alguma coisa 9 da manhã de lá. Que é 9 da manhã daqui. Mas 9 da noite aqui. 9 da noite aqui. Mas 9 da manhã ele já estava lá trabalhando, né? 8 e pouco, 9 já estava trabalhando. E aí a reunião das 9 horas da manhã da Coreia demora mais 1 ou 2 horas. Aí ele vai para casa, que hora que é? 11, né? Meia-noite. Aí na manhã seguinte volta, né? Então, executivos, né? Tipo de empresas, principalmente expatriados, sempre trabalharam essas horas meio longas mesmo, né? Na Coreia, acho que tava vindo essa redução.
E aí, com a crise, mandaram voltar, né? Olha, tipo, dá um jeito aí, né? Tipo... É crise ou crise, entre aspas? Eu acho que tem uma ameaça real, né? Porque não dá para a Coreia como um país, né? Ou a sua indústria está confortável, né? Tem muita concorrência. Parece ainda uma consequência da pandemia? Não, acho que é do desenvolvimento tecnológico. Não é mesmo. querer tirar um atraso da pandemia. Não, é tipo, é desenvolvimento, é corrida, né? Do P&D, né? Então, que é essa parte de pesquisa e desenvolvimento. Uhum. Em áreas críticas, por exemplo, de semicondutores, ou área que vai em componente de tudo, né? Hoje em dia, semicondutor, né? Então, se você perde alguma para um concorrente, o outro lança rápido, vira o sinônimo de adoção daquela peça em um monte de equipamento, você perdeu, né? Então, a gente vê que parece que a Samsung se atrasou em algum lançamento de algum semicondutor, né? Algumas coisas assim. Então, aí fica com bilhões, né, de preju que você vai ficar, né? É uma área meio difícil trabalhar, muito né? De inovação, muito né? Difícil. E investe muito, né? Por exemplo, P&D, né? Das indústrias coreanas, só a Samsung, sozinha, ela responde por 49% do investimento em pesquisa e desenvolvimento da indústria. Nossa. Para você ver o tanto de dinheiro que tem que entrar para você conseguir avançar, né? Com algumas tecnologias, né? Que a Coreia sempre foi seguidora, né? Ela não era um país, ou as indústrias e as empresas não eram líderes, né? Elas conseguem ir atrás rápido, né? Mais barato, né? Mais eficaz, né? E eficiente, né? Economizando os custos, né? Mas agora tem que criar coisas mesmo, assim. Tipo... É tão mais confortável ficar em segundo lugar, né? Por que ela quis ficar em primeiro? Ela sabe que não tem lugar para o segundo lugar no mundo hoje em dia, né? Segundo lugar é o primeiro dos últimos. Exatamente. Mas parece que tá assim, essa neura, eu diria neura, né? É porque realmente ela atrasou, não conseguiu, né? E acho que todas as indústrias principais, automobilística, tem concorrência adoidado ainda, né? Também e agora está chegando com força os carros chineses elétricos. Elétricos. Eu fiquei pasma, né? Que, por exemplo, teve caso da Apple que a Apple desistiu de fazer carro elétrico. Anos em investimento. Aí eu vi uma outra notícia sobre empresas chinesas. Acho que 9 empresas estavam pediram autorização do governo para fazer teste na rua com o carro elétrico autônomo. Falei, gente do céu, né? É muita, assim, tá uma coisa doida, né? Esse avanço, né? No mercado não tá fácil mesmo. Tanto que quando eu estava na Coreia, eu fui numa exposição, circuito, visitação da Hyundai, não na fábrica, é uma fábrica modelo, assim, de inovação, é a parte de inovação. E lá a aposta deles, né, do tipo assim, é como se carro elétrico já foi. Não é, a gente tá apostando agora carro hidrogênio. Nossa. Entendeu? Assim, mas eu senti que era tão fake, entre aspas, assim, do tipo assim, tá muito longe disso acontecer, a impressão que me passava, de que me parecia mais do que como uma desculpa do tipo assim, a gente não tá nos elétricos porque a gente já tá mais na frente. A gente tá apostando nisso daqui. Era a impressão que me passava, porque era uma excursão bem para criança mesmo, assim, para mostrar a energia verde que é trabalhar com hidrogênio, esse tipo de coisa. Foi uma impressão. Agora, olhando assim essa matéria, a reflexão que eu gostaria de tentar fazer, a conclusão que eu gostaria de tentar tirar. Antigamente, aqui na comunidade, tinha uma imagem de que trabalhar para uma empresa coreana não era uma primeira opção, de que ainda valeria muito mais a pena a gente continuar as confecções dos nossos pais. E eu percebo uma mudança de cada vez mais atuais donos de confecção tentando achar uma carreira segura para o filho, que não seja confecção, para ele não sentir que vale aí dar tanto a pena para o filho continuar, que seria bom o filho já pensar entrar numa outra área. E aí a gente vê ao mesmo tempo, né, a potência que a Coreia está como ela está crescendo, como ela está tendo mais oportunidades, interesse também, né,
por ela. E aí eu estou enxergando que cada vez mais está virando uma realidade. Filhos, pessoas da nossa comunidade a começar a trabalhar nas multinacionais coreanas, não só em São Paulo, até em outras cidades também. Que o Zuni acha que isso tende a continuar, pode até crescer mais e que será realmente uma boa oportunidade trabalhar nas empresas coreanas. Então vale a pena falar para os filhos, aprendam coreano, que isso vai ser um diferencial para achar um emprego, porque você vai conseguir ter oportunidades em muitas empresas que estão crescendo e são sólidas. Ou fica com essa impressão de que talvez seja algo momentâneo, que talvez essas primeiras matérias que saíram agora referente a essa crise, né, essa preocupação na Coreia, possa ser um começo de que talvez é bom já pensar numa outra área também. Como você enxerga isso? Eu sendo bastante sincera, né? Porque quando eu entrei em 2000, era um momento, assim, das empresas coreanas chegando, né? Se estabelecendo. Eu trabalhei como Arbeit, né? Na linha de montagem de celulares de Manaus. Da Samsung. Antes de entrar na Samsung mesmo, em 98, em 99, né? Foi na virada do ano. Fui lá ajudar a instalar linha, fazer tradução de manual. Então, eles já no passado, Samsung, LG, Hyundai, já também empregaram muitos que contribuiu, né, muito forte aí, cada um à sua maneira, por décadas, né? Ainda tem gente lá. Fazendo a ponte entre expatriados, né? Expatriados antigos nem falavam muito inglês, às vezes, sabe? Então, hoje em dia eles são mais, assim, falam mais inglês, são jovens, né? Mas a gente fez essa ponte, né? Lá nos anos 2000, até antes, né? Teve gente que entrou em década de 90, ajudou a instalar, ajudou a fazer a empresa se estabilizar no Brasil. E depois teve um crescimento dessas empresas e na proporção que o Poder virou, assim, um grupo muito pequeno, né? Porque também que o Poder, eles exigem que o Poder fale coreano, por exemplo, né? Nem todos, né? E muita gente das gerações posteriores não falam, né? Fala inglês, né? Então, assim, não precisava contratar Kyopo, que não fala coreano, para fazer a ponte, porque a língua, né, já foi vencida, né? Os expatriados falam inglês, os próprios Kyopo descendentes não falam coreano, né? Então, eu acho que, assim, assim, essa crise, né, do setor, né, que a gente atua de confecções, não é uma coisa que é passageira. A gente sabe que é uma coisa que pode crescer, porque virtualização, né? Já aconteceu em outros países, né? De loja física mudando. No Brasil, ainda as lojas físicas perduram, porque o brasileiro gosta de bater perna, né? Então, pensar em novos formatos de confecção não é uma coisa fácil, essa transição, né, para o virtual, né, e digital, né? Então, muitos pensam, eu não quero que meu filho sofra isso, quero que ele trabalhe numa empresa. Mas eu acho que não precisa ser empresa coreana, né? Eu acho que aprender coreano é bom para a própria pessoa, para viajar, para também assistir conteúdo, para trabalhar, né? Mas, assim, eu acredito que trabalhar na empresa coreana, né, é uma das opções para os jovens, né? Assim, a gente tem carreira pública, a gente tem carreiras em várias empresas brasileiras, empresas novas que estão chegando, empresas que já estão aí. Eu acho que são oportunidades. Eu acho que não vejo assim que seja uma carreira assim, né, para, né, pessoa sonhar, né, no sentido de eu só quero isso. Saber falar coreano talvez não seja um grande diferencial pelo número de ofertas que possam ter de empresas, talvez. Eu acho que é sempre vantajoso falar um idioma, né, exótico, né? Eu trabalho também com essa parte de tradução. Não tem muita gente que atua mesmo, né? Então, é uma coisa que vai ajudar a pessoa a ter realmente mais competitividade individual, né? Então, estudar idioma inglês, coreano, é fundamental, assim, né? Isso é muito importante para a própria carreira em qualquer área, né? Mas eu acho que assim, tipo, será que empresas coreanas vão recrutar de monte filhos da comunidade? Eu acho que não, né? Porque eles já estão num nível de maturidade, né? Tipo, essas muito grandes, né? A Samsung, LG, Hyundai, elas são grandes, né? E elas estão maduras, né? Já tem estrutura e tudo mais.
Mas pode ser que, por exemplo, empresas menores, né, que vão entrar, elas também queiram, né, alguém que saiba coreano, alguém que saiba, né, faça essa ponte para entrar no Brasil. E será que não pode ter um outro caminho de empresas brasileiras que queiram fazer negócios com a Coreia e aí talvez procure pessoas que têm a possibilidade de facilitar essa... Porque, sei lá... uma empresa de soja quer começar, uma empresa do agro quer começar a vender para a Coreia. Por isso, você pode trabalhar em empresas brasileiras, né? E aí o coreano seria um diferencial. Com certeza, né? Porque faria, né, esse papel dentro de uma empresa brasileira conectando os dois países, né? Então, o coreano não é necessário só para trabalhar em empresa coreana, mas em qualquer empresa e também para o seu próprio, né? Diria que para viver bem mesmo, né? E também, às vezes, o pessoal fala, nossa, mas coreano é tão difícil. Mas a gente tem a gente tem já por exemplo, hoje em dia, botar no currículo que sabe falar português e inglês e talvez o espanhol, talvez já não seja básico, suficiente. E a gente precisa aprender uma outra língua. Língua rara, né? Coreano. E aí a gente já tem talvez um pouco mais de facilidade para aprender o coreano do que ter que aprender do zero alemão. Verdade. É muito difícil, né? Eu acho que os jovens, às vezes, né? Tipo, essa carreira, né? Que às vezes o pessoal, os pais, né? Ficam preocupados. Mas talvez tem que confiar um pouquinho neles, né? E deixar eles também não direcionar tanto, né? Às vezes eu vejo os pais, né? Eu também sou mãe. A gente fica tentando direcionar muitos filhos porque fica preocupado, né? Mas criar neles a vontade de, sei lá, né? De conseguir as coisas por eles, né? Isso aí é uma coisa muito difícil, né? Seja dentro de empresa coreana, seja dentro de empresa brasileira ou nas multinacionais. Mas eu vejo muita gente, assim, jovem que tem garra, né? Assim, alguns na faixa dos 30, 20, eu vejo que tem, né? Vontade, né? Eu vejo outras carreiras também. Às vezes a gente fala, meu Deus, né? Como eu já passei pela empresa coreana, não sei se... Né? Eu acho que é uma boa escola. Sim. Por exemplo, o que se aprendeu lá, dá para aplicar em outra empresa? Claro que dá, né? Dá para aplicar e, né? Tipo, com essa carreira, né? Essa experiência, você consegue fazer muita coisa, né? Por exemplo, dá para atuar em qualquer outra empresa, de qualquer nacionalidade, porque as empresas coreanas, elas estão, assim, muito por dentro das práticas internacionais de gestão, né? Tipo, Taylorismo, Fordismo, tudo, né? Tem tudo dentro da empresa coreana, você tem tudo. É uma mistura de várias práticas internacionais, né? Então, você vai aprender, vai conseguir fazer em outro lugar. Elas estão mais globalizadas cada vez mais. Você consegue trabalhar em qualquer lugar, tendo passado por lá, né? Acho que para quem está começando, assim, se fala coreano, é uma ótima entrada mesmo, né? Entendi. Começar. Se que o Sunim ainda estivesse na Samsung, né? E aqui de repente falam lá na chefia, olha só, agora você vai poder escolher entre sábado e domingo, que dia você prefere trabalhar? Você responderia o quê? Sábado, né? Pelo menos tem o domingo para descansar. Entendi. Então tá. Muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado por toda essa pesquisa e informação, tá bom? Fica aqui as portas abertas quando surgir novas notícias e quiser comentar alguma coisa, por favor, entre em contato que a gente já liga a câmera, abre o microfone e a gente já começa uma nova gravação. Muito obrigada, tá viu? Bom? E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos no próximo clipe. Valeu.